Amados irmãos, amadas irmãs que estão nos acompanhando pela Rádio Canoa Grande, FM, pelos meios de comunicação da paróquia e também pela DATV, nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. A igreja retoma o tempo comum, que é a cor verde. Fazia tanto tempo que o padre não usava o verde palmeirense, mas é o verde da esperança, o verde de uma árvore viva, vistosa, que está sempre pronta para dar bons frutos. E no tempo comum nós meditamos as pregações de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo para com os apóstolos. E hoje nós temos um evangelho bastante vocacional, que cita o nome dos apóstolos e que os encarregados da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo são os apóstolos. Aqueles que vão dar continuidade à igreja de Jesus são os apóstolos. Aqueles que receberam todo o poder e toda a autoridade de Jesus Cristo são os apóstolos. No evangelho de hoje nós temos mais uma prova de que a igreja de Jesus, ela é católica e apostólica. A igreja de Jesus tem que ter em seu fundamento os apóstolos. Aqueles que estão próximos de Jesus são os encarregados de Jesus de levar adiante a missão salvadora da igreja. Lá no Antigo Testamento, nós temos os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Jesus, com o Novo Testamento, com a nova e eterna aliança, tem os 12 apóstolos. E vejam só, que o primeiro deles é Pedro. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Começa justamente com Pedro. Primeiro Simão, chamado Pedro. Primeiro apóstolo, príncipe dos apóstolos, o Papa. O primeiro Papa da Igreja de Jesus, São Pedro. E depois vem o nome de todos os apóstolos. Então, nós temos uma característica bíblica, resposta bíblica do Santo Evangelho, de que a Igreja de Jesus tem que ter como base, como fundamento, os apóstolos. Por isso que a nossa igreja se chama católica apostólica, que vem dos 12 apóstolos que foram encarregados de Jesus Cristo. É o centro da nova comunidade que Jesus chama. E Jesus chama os 12 apóstolos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E Jesus chamou os 12 discípulos. Nós temos justamente um chamado que Jesus faz a cada um de nós. Devemos estar em sintonia com a igreja de Jesus. Devemos buscar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ajudar a igreja porque a messe é grande e os trabalhadores são bem poucos. Os operários são poucos e nós necessitamos para a edificação do reino de Deus. E ontem nós celebramos o dia de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio, um santo bastante popular. Boa parte do planeta e boa parte dos brasileiros conhecem Santo Antônio. Santo Antônio é conhecido também como santo casamenteiro. Muita gente com certas superstições pegava a imagem de Santo Antônio, colocava de ponta cabeça dentro de um copo d'água para arranjar casório, né? O santo dos namorados, o santo do amor também.
o santo dos famosos pãezinhos. As igrejas que têm o nome de Santo Antônio têm a bênção dos pãezinhos e são distribuídos para o povo, para lembrar que devemos nos alimentar do pão eucarístico, que é fundamental para a nossa alma, para o nosso espírito, e também lembrar do pão dos irmãos, o pão dos necessitados. A língua de Santo Antônio é uma língua que até hoje está intacta, viva, pulsando ainda sangue, como se estivesse viva dentro de um corpo humano. A língua de Santo Antônio, por ser um exímio pregador, um grande pregador, continua viva até os dias de hoje. Mas uma das características, grandes características de Santo Antônio, ele era conhecido como o martelo dos hereges. Ele combatia os inimigos da igreja. Ele não deixava barato aqueles que desafiavam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele defendia a igreja de Jesus. Inteligentíssimo e com uma grande sabedoria e com uma grande oratória, Santo Antônio refutava todas estas acusações, esses desafios. O santo que foi desafiado, vou contar uma historinha, algumas pessoas conhecem, muitas outras desconhecem a respeito do milagre da mula. O santo que foi desafiado: prova-me que o corpo de Cristo está presente na hóstia, e eu me converterei. E Santo Antônio provou de maneira incrível, através de um grande milagre. Em todos os lugares por onde passava, Santo Antônio de Pádua era o flagelo dos hereges, em virtude do maravilhoso dom que possuía de refutar as acusações e desmascarar as calúnias e as mentiras contra a fé católica. Encontrando-se ele certo dia para combater os erros dos inimigos da Santa Igreja, viu-se em luta contra um dos mais tenazes albigenses. Albigenses é uma seita com um amontoado de heresias e é uma, vamos dizer assim, uma prostituição de heresias contra a Igreja Católica. Algumas destas heresias, que Deus é mau e que nós também somos maus por ser filhos de Deus. Outra heresia desses albigenses é que Jesus não está presente na Sagrada Eucaristia, na hóstia e no vinho. Outra heresia é que não acreditam na encarnação do Verbo, não acreditam na encarnação de Jesus Cristo, que é a face de Deus revelada. São algumas das heresias defendidas por esses albigenses. A longa discussão acabou recaindo sobre o tema do sacramento da Eucaristia. Após grandes dificuldades, o defensor das heresias e do erro ficou reduzido ao silêncio. Por fim, derrotado, mas não convertido, ele recorreu a um argumento extremo, desafiando Santo Antônio. Deixemos de palavras e vamos aos fatos. Se por algum milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia consagrada, eu abandono a heresia e submeto ao jugo da fé católica. Santo Antônio respondeu: aceito o desafio, cheio de confiança na onipotência e na misericórdia do Divino Mestre. Eis, pois, que proponho, disse o herege, tenho em minha casa uma mula. Depois de deixá-la fechada durante 3 dias, sem qualquer alimento, eu trarei para a praça da igreja. E na presença de todos, oferecerei a ela
uma abundante quantidade de aveia para comer. E vós, Santo Antônio, lhe apresentareis isso que dizeis ser o corpo de Jesus Cristo. Se o animal faminto abandonar a comida e correr para esse seu Deus, que segundo vossa doutrina deve ser adorado por todas as criaturas, eu crerei de todo o coração nos ensinamentos da Igreja Católica. No dia marcado, veio gente de todas as partes, enchendo a praça, onde se realizaria a grande prova. Católicos e hereges, todos estavam numa grande expectativa, numa grande ansiedade. Perto dali, na praça, numa capela, Frei Antônio celebrava a Santa Missa com um fervor angelical, com toda a devoção, com toda a piedade e com todo o zelo litúrgico. Chega então o herege, puxando sua mula, enquanto um comparsa traz o alimento preferido da mula. Uma multidão de hereges o escoltava, já imaginando a vitória. Nesse momento sai da capela Santo Antônio, tendo nas mãos o cibório com o Santíssimo Sacramento. O cibório é o recipiente onde se coloca as hóstias consagradas para serem guardadas no sacrário, aonde os ministros ou o padre enviam o viático, que são a Eucaristia, para os enfermos. Sai com as mãos o cibório e faz um profundo silêncio, dirigindo-se à mula em alta voz. Em nome e pelo poder do teu Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente, presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vem se demorar, inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Ao mesmo tempo, o herege põe um monte de aveia debaixo da boca da mula que estava esfomeada, incitando-a a comer. E olhem só o prodígio. Sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe era oferecido, não escutando senão a voz de Frei Antônio, o animal se inclina a ouvir o nome de Jesus Cristo e depois se prostra de joelhos diante do sacramento da vida, como para adorá-lo. À vista disto, os católicos explodem em uma grande manifestação de entusiasmo e de alegria, enquanto os hereges ficaram esmagados de estupor e confusão. O dono da mula, porém mantendo a palavra de honra dada a Santo Antônio, abandona a heresia e torna-se um fiel filho da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a prova da presença real e verdadeira de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, que aconteceu nas mãos de Santo Antônio, cuja memória celebramos no dia de ontem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.